Lords of Mysteries, capítulo 2. Situação. Tap, tap, tap. Zhou Minri recuou de medo com a visão que o cumprimentou. Era como se a pessoa no espelho não fosse ele mesmo, mas um cadáver ressecado. Como uma pessoa com ferimentos tão graves ainda pode estar viva? Ele virou a cabeça em descrença novamente e verificou o outro lado. Embora estivesse a uma certa distância e a iluminação fosse fraca, ainda podia ver a ferida penetrante e as manchas de sangue vermelho escuras. Isso! Zhou Minri respirou fundo enquanto tentava se acalmar. Ele estendeu a mão para pressionar o lado esquerdo do peito e sentiu seu coração acelerado que exalava imensa vitalidade. Então, tocou sua pele exposta. Sob o leve frio, fluía calor. Quando se agachou depois de verificar se seus joelhos podiam dobrar, Zhou Minri se levantou de novo e se acalmou. O que está acontecendo? Murmurou com uma carranca. Ele planejou inspecionar seu ferimento na cabeça seriamente mais uma vez. Zhou Minri deu 2 passos à frente e de repente parou. O luar da lua carmisa era meio escuro, tanto a iluminação era insuficiente para sua inspeção séria. Um fragmento de memória foi desencadeado quando Zhou Minri virou a cabeça para olhar para os canos branco-acinzentados e a lâmpada de grade metálica na parede ao lado da escrivaninha. Esta era a lâmpada de gás mais comum da época. Sua chama era estável e sua capacidade de iluminação era excelente. Com a situação familiar de Klein Moretti, até um lampião a querosene era um sonho, muito menos um lampião a gás. O uso de velas era mais adequado para sua posição social. No entanto, quando ele estudou muito 4 anos atrás para ser admitido na Universidade Coy, seu irmão mais velho, Benson, sentiu que era um assunto importante que definiria o futuro da família. Portanto, insistiu em criar condições de estudos favoráveis para Klein, mesmo que isso significasse contrair dívidas. É claro que Benson, que era alfabetizado e trabalhava há alguns anos, não era uma pessoa apressada que não pensasse nas consequências. Ele tinha alguns truques na manga e argumentou com o proprietário para elevar os padrões do apartamento, instalando canos de gás para melhorar a probabilidade de aluguéis no futuro. O proprietário se convenceu e forneceu o dinheiro para concluir as modificações básicas. Então, aproveitando a comodidade de trabalhar numa empresa de importação e exportação, comprou um lampião de gás novinho, que estava quase a preço de custo. No final, só precisou usar suas economias e não teve que pedir dinheiro emprestado. Depois que o fragmento de memória passou por sua mente, Zhou Minri caminhou até a mesa onde virou a válvula do cano e começou a girar o interruptor do lampião de gás. Com um som crepitante, uma faísca soou devido à fricção. A luz não desceu sobre ele como esperava. Ele girou o interruptor mais algumas vezes, mas tudo que o lampião de gás fez foi crepitar e permanecer escuro. Retraindo a mão e pressionando a têmpora, Zhou Minri procurou o motivo vasculhando seus fragmentos de memória. Alguns segundos depois, ele se virou e caminhou em direção à porta. Ele checou a instalação da máquina, que também estava embutida na parede e tinha canos brancos acinzentados conectados a ela. Este era um medidor de gás. Depois de ver as engrenagens e rolamentos expostos, Zhou Minri tirou uma moeda do bolso da calça. Era de cor amarelo escuro e tinha um brilho de bronze. A frente da moeda foi gravada com um retrato de um homem usando uma coroa, e havia um em uma moita de trigo na parte de trás. Zhou Minri sabia que esta era a moeda mais básica do reino Lowen. Era chamada de centavo de cobre. O poder de compra de 1 centavo era de cerca de 3 a 4 yuan, antes de sua transmigração. Haviam moedas de outros valores,
como as de 5 centavos, meio centavo e 1/4 de centavo. Apesar dos 3 tipos, as denominações não estavam em unidades pequenas o suficiente. No dia a dia, era preciso comprar várias coisas diferentes para gastar uma única moeda de vez em quando. Depois de jogar a moeda, que só foi cunhada e circulou depois que o rei George III ascendeu ao trono, algumas vezes, Zhou Minghui a inseriu na fina boca vertical do medidor de gás. Clink! Clang! Depois que a moeda caiu no fundo do medidor, o som de engrenagens de moagem soou imediatamente, produzindo um ritmo mecânico curto, mas melodioso. Zhou Minghui olhou para o medidor por alguns segundos, antes de retornar à robusta mesa de madeira, e então estendeu a mão para girar o interruptor do lampião a gás. Depois de alguns crepitares, houve um som agudo. Shhh! Uma pluma de fogo se acendeu e cresceu rapidamente. A luz brilhante primeiro ocupou o interior da lâmpada de parede, antes de penetrar o vidro transparente, cobrindo a sala com um brilho aconchegante. A escuridão logo recuou, enquanto o luar carmesim se retirou para fora da janela. Zhou Minghui se sentiu à vontade por um motivo desconcertante, ao mesmo tempo que corria para a frente do espelho. Desta vez, fez uma inspeção séria em sua têmpora e não perdeu um único detalhe. Depois de algumas rodadas de inspeção, percebeu que, além da mancha de sangue original, o líquido não estava mais saindo da ferida grotesca. Parecia ter coagulado bem. Quanto ao cérebro branco acinzentado que se contorcia lentamente e o crescimento perceptível de carne e sangue ao redor do ferimento, indicavam que a ferida poderia levar de 30 a 40 minutos, ou talvez até de 2 a 3 horas, antes de deixar apenas uma leve cicatriz. Os efeitos restauradores que a transmigração traz? Murmurou Zhou Minghui silenciosamente enquanto curvava o canto direito da boca. Depois disso, soltou um longo suspiro. Independentemente disso, ele ainda estava vivo. Depois de se decidir, abriu uma gaveta e tirou um pedacinho de sabonete. Pegou uma das toalhas velhas e esfarrapadas penduradas ao lado do armário e abriu a porta. Então, caminhou para o banheiro público que era compartilhado pelos inquilinos no segundo andar. Sim, eu devo limpar as manchas de sangue da minha cabeça, ou continuarei parecendo uma cena de crime. Tudo bem se só eu me assustar, mas se minha irmã Melissa me ver quando acordar amanhã cedo, será bastante problemático. O corredor lá fora estava escuro como breu. As silhuetas mal eram acentuadas pelo luar carmesim que entrava pela janela no final do corredor. Elas pareciam um par de olhos monstruosos que observavam em silêncio os vivos que ficavam acordados até tarde. Zhou Minghui aliviou seus passos enquanto caminhava em direção ao banheiro comunitário tremendo de medo. Quando entrou, havia ainda mais luar, permitindo que visse tudo com clareza. Zhou Minghui se colocou na frente de um lavatório e girou o botão da torneira. Ao ouvir o som da água jorrando, de repente se lembrou do proprietário, o Sr. Frankie. Como a água estava incluída num aluguel, esse senhor baixo e magro, que usava cartola, colete e seta preta, sempre inspecionava o banheiro ativamente para verificar qualquer ruído de água corrente. Clique, clique, clique. A mão direita de Zhou Minghui subconscientemente puxou o cilindro do revólver e colocou-o de volta no lugar repetidas vezes. Bem, não houve muita diferença para mim entre este período de tempo e o passado. Eu tive um pouco de azar, mas por que iria transmigrar sem nenhum motivo desconcertante? Azar? Sim, tentei um ritual de aumento de sorte antes de jantar hoje. Um pensamento brilhou na mente de Zhou Minghui, iluminando as memórias que estavam escondidas por uma névoa de confusão. Como político de teclado, historiador de teclado, economista de teclado, biólogo de teclado e folclorista de teclado, sempre se considerava um sabe-tudo. Claro, seu melhor amigo costumava zombar dele como sabe apenas um pouco de tudo. E uma das coisas que sabia era a adivinhação chinesa.
Quando visitou sua cidade natal no ano passado, descobriu um livro encadernado titulado Adivinhação Quintessencial e Artes Arcanas das Dinastias Qin e An, em uma velha livraria. Parecia muito interessante e poderia ajudá-lo a se posicionar na internet. Então comprou-o. Infelizmente, seu interesse durou pouco. A escrita vertical tornou a experiência de leitura horrível. Tudo o que ele fez foi folhear as primeiras páginas antes de jogá-lo em um canto. Ele passou por uma onda de azar no último mês. Perdeu o celular, foi enganado por clientes e cometeu erros no trabalho. Só então, de repente, se lembrou do ritual de aumento de sorte escrito no início de Adivinhação Quintessencial e Artes Arcanas. Além disso, os requisitos eram muito simples, sem nenhum material difícil de conseguir. Tudo o que ele precisava era pegar 4 porções de elementos básicos em sua casa e colocá-los nos 4 cantos do seu quarto. Poderiam ser colocados imóveis como mesas e armários. Então, parado no meio da sala, tinha que dar 4 passos no sentido anti-horário para fazer um quadrado, cantando uma oração a cada passo. Respectivamente, a primeira foi: bênçãos provenientes do Senhor imortal do céu e da terra. A segunda: bênçãos provenientes do Senhor celestial do céu e da terra. A terceira: bênçãos provenientes do exaltado Senhor supremo do céu e da terra. E a quarta: bênçãos provenientes do celestial digno do céu e da terra. Depois que os 4 passos foram dados, precisou fechar os olhos e esperar 5 minutos em seu local original. Só assim o ritual seria considerado completo. Como não lhe custou nada, encontrou o livro, seguiu o que estava estipulado e fez o que era exigido antes de jantar. Entretanto, nada aconteceu. Quem poderia imaginar que ele realmente transmigraria no meio da noite? Transmigração. Existe uma possibilidade distinta de que seja por causa desse ritual de aumento de sorte? Sim, devo tentar aqui amanhã. Se for mesmo por causa dele, tenho chance de transmigrar de volta. Zhuo Minhui parou de sacudir o cilindro do revólver e logo se sentou ereto. Independentemente do que fosse, deve tentar. Deve tentar o ritual.